Capítulo 1. O mar agitado e o capitão determinado. O mar estava vivo naquela noite, e sua fúria não era natural. As ondas se erguiam e despencavam como criaturas imensas, cuspindo água salgada nos rostos dos homens exaustos. Hendrik van der Decken segurava o leme com mãos calejadas e uma determinação que beirava o fanatismo. Ele sentia o vento cortar sua pele, mas a dor parecia algo distante, como se pertencesse a outro mundo. O holandês voador avançava, um navio fantasma muito antes de ser verdadeiramente amaldiçoado. Suas velas, rasgadas pelo vento feroz, pendiam como bandeiras esfarrapadas, e os mastros rangiam sob a força das ondas. Os homens a bordo lutavam não só contra o mar, mas contra o medo que crescia em seus corações, como uma doença. "Capitão!" O grito do imediato foi quase abafado pelo uivo do vento. "Precisamos recuar. O cabo da Boa Esperança nos matará." Mas Hendrik, com seus olhos vidrados e seu rosto marcado por anos de desafiador comando, não ouviu. Ou talvez tenha ouvido, mas não se importava. "Estamos quase lá", ele murmurou para si mesmo, seu olhar fixo em um ponto distante no horizonte, onde acreditava que a glória o aguardava. Glória, e mais que isso, algo pulsava dentro dele, um desejo ardente e insaciável, como uma febre. O navio balançava violentamente e os marinheiros agarravam as cordas com mãos desesperadas, suas bocas murmurando orações que jamais haviam pronunciado em dias de calmaria. Hendrik os ignorava. Para ele, aqueles homens eram meros fantoches em seu grande jogo contra o destino. A cada nova rajada de vento, a fúria do mar parecia se intensificar, como se algo, ou alguém, estivesse observando, testando. Hendrik, no entanto, só via o que queria ver: uma oportunidade de vencer o impossível, de dobrar a natureza à sua vontade. Mas o mar, como muitos haviam aprendido antes dele, não perdoava o orgulho. Capítulo 2. O juramento fatal. A tempestade parecia zombar deles. Cada rajada de vento, cada onda que ameaçava partir o navio ao meio, era como um desafio direto à sanidade de todos a bordo. A tripulação, agora amontoada no convés encharcado, olhava para o capitão como se ele fosse um homem possuído. E talvez, de certa forma, ele fosse. O silêncio entre os homens era mais pesado que o rugido das águas. O imediato, o rosto marcado por anos de sal e sol, foi o único que ousou se aproximar de Hendrik novamente. "Capitão, se continuarmos, não haverá navio para voltar. Não haverá nós." Sua voz vacilava, os olhos implorando por uma saída. Hendrik virou-se lentamente, com uma calma perturbadora em meio ao caos. Seus olhos eram duas fendas de loucura contida. "Você tem medo, não tem?" ele disse, como se falasse com uma criança que tem medo do escuro. "Mas eu não, porque eu sei que podemos vencer. Sei que este navio vai cruzar o cabo, e se o mar não permitir..." Ele pausou, as palavras surgindo de algum lugar profundo, inominável. "Eu juro que jamais pisarei em terra firme até que este navio chegue ao seu destino." A tripulação estremeceu e o imediato recuou, sua boca entreaberta em choque. Hendrik não gritou aquelas palavras. Elas saíram dele como se tivessem vida própria, como se o mar as houvesse arrancado dele, e de repente, o mar pareceu ouvir. O vento mudou de direção com uma força sobrenatural. As velas, antes inúteis, inflaram-se violentamente. O navio foi lançado adiante como se estivesse nas garras de uma criatura invisível. Um silêncio de terror caiu sobre os homens, como se soubessem que algo antigo e terrível havia sido despertado. E a partir desse momento, eles não estavam mais sozinhos. Capítulo 3. O surgimento da maldição. Houve um momento, talvez tenha durado segundos, talvez minutos, em que o mundo pareceu prender a respiração. A tempestade cessou de repente, como se tivesse sido silenciada por mãos invisíveis. O mar se acalmou.
O vento parou, e tudo ao redor mergulhou em um silêncio profundo. Um silêncio que nenhum dos homens jamais havia sentido. Foi nesse instante que eles viram. Lá, no horizonte, algo emergia da névoa espessa. A princípio, parecia ser um simples jogo de luz, uma distorção da tempestade que desaparecia. Mas, à medida que os segundos passavam, a figura tornava-se mais nítida. A tripulação, incapaz de desviar o olhar, observava com um terror crescente o que parecia ser uma sombra humana, alta, encurvada, vestida de sombras como se o próprio céu estivesse cedendo forma à escuridão. O que é aquilo?" murmurou um dos marinheiros, a voz trêmula. Ninguém respondeu. A figura espectral, envolta em uma neblina gelada, flutuava na direção do holandês voador. Seu rosto era uma mancha indistinta, mas seus olhos, ou onde deveriam estar, brilhavam com uma luz fraca e perturbadora. Não precisava falar, pois a tripulação sabia instintivamente que aquilo trazia uma sentença. Hendrik, firme ao leme, não recuou. Seu coração batia em um ritmo acelerado, mas ele se recusava a acreditar. Aquilo não era real. Não podia ser real. Mera superstição. Sussurrou para si mesmo, apertando o leme com mais força. Mas mesmo enquanto dizia isso, uma parte dele, enterrada nas profundezas de sua mente, já sabia que estava errado. A figura apontou para o navio, e um frio impossível atravessou o convés, como se tivesse cortado as almas de cada homem ali. E então, sem palavras, a maldição foi lançada. "Vocês vagarão pelos mares eternamente." As palavras não foram ouvidas com os ouvidos. Elas estavam em suas mentes, impressas como um ferro em brasa. O mar, como que respondendo ao comando, começou a se agitar novamente, mas desta vez o navio não navegava. Ele era puxado, como se estivesse sob o controle de algo além do entendimento humano. A condenação tinha começado. Capítulo 4. O desespero da tripulação. O silêncio do mar não trouxe paz, mas sim uma inquietude corrosiva. A tripulação, que antes enfrentava o mar com força e coragem, agora se arrastava pelo convés como homens condenados, com os rostos pálidos, os olhos perdidos em algum ponto entre o terror e a resignação. As horas, ou seriam dias, tornaram-se indistinguíveis. O tempo, como o próprio oceano ao redor deles, parecia dobrar-se em torno de uma escuridão que ninguém conseguia compreender. O navio navegava sozinho, sem vento, sem direção aparente, e isso, mais do que qualquer tempestade, apavorava os homens. Um deles, um jovem marinheiro cujo nome se perdera na confusão, começou a sussurrar para si mesmo. Ele repetia o mesmo trecho de uma oração, os olhos fixos no vazio. Seus companheiros evitavam olhar diretamente para ele. Havia algo nos seus murmúrios que faziam seus estômagos revirarem, como se ele estivesse tentando conversar com algo que não deviam ouvir. Ele está nos matando, um marinheiro finalmente disse, num tom quase inaudível. O medo em sua voz era tão palpável quanto a névoa que cercava o navio. O capitão, ele nos amaldiçoou. Os homens começaram a trocar olhares, sombras de insubordinação crescendo em seus corações. Se eliminassem a fonte, o homem que os levou a essa perdição, talvez o mar os deixasse ir. Talvez a morte fosse mais misericordiosa do que o destino que agora enfrentavam. Naquela noite, um pequeno grupo se reuniu em silêncio, planejando o que nunca poderiam ter concebido em tempos de sanidade. O capitão Hendrik van der Decken, imóvel na proa, sabia que algo estava se formando nas altas sombras. Ele sentia o ódio, o medo, mas ele também sabia de uma verdade que seus homens ainda não haviam compreendido. Não havia escapatória. A condenação tinha começado. Capítulo 5. O primeiro encontro sobrenatural. Na vastidão do oceano, cercado por névoa e silêncio, o holandês voador encontrou sua primeira vítima.
Era um navio mercante que singrava as águas com sua tripulação despreocupada, alheia ao que os aguardava. O avistamento deveria ter sido um sinal de alívio, mas no instante em que os homens do mercante viram o holandês, o alívio transformou-se em pavor. No começo, era apenas uma mancha no horizonte, envolta em uma névoa impossível de ser dissipada. Mas à medida que se aproximava, algo sobre o navio os fez hesitar. Suas velas esfarrapadas, o casco escurecido. Não era como os outros navios. Havia algo profundamente errado com ele, e então os marinheiros do mercante perceberam os rostos pálidos a bordo, homens de carne e osso, mas com a aparência de cadáveres mal animados, cujos olhos não piscavam e cujas mãos não pareciam realizar o trabalho dos vivos. O vento parou e um frio sobrenatural desceu sobre a tripulação do mercante. O holandês voador não precisava de vento. Ele se movia por conta própria. Que Deus nos ajude, sussurrou o capitão do mercante, incapaz de desviar o olhar da assombração que avançava. Assim que o holandês cruzou suas águas, uma mudança repentina varreu o oceano. O céu, que antes estava claro, enegreceu. O vento, que havia cessado, agora explodiu em uma fúria demoníaca. Ondas gigantes se formaram do nada, golpeando o navio mercante como se mãos invisíveis estivessem tentando destruí-lo. Gritos de desespero ecoaram pelo convés, mas não havia salvação. Em minutos, o navio foi rasgado ao meio, engolido pelas profundezas, deixando apenas destroços boiando sobre a superfície. O holandês voador seguiu seu curso, imperturbável, como se a tragédia fosse apenas um eco distante. Capítulo 6. A imortalidade amarga. A eternidade tem um jeito cruel de se instalar na mente. No início, Hendrik van der Decken acreditava que poderia suportar. O tempo, afinal, sempre fora um aliado para quem navegava os mares. O holandês voador seguia seu curso, e Hendrik à frente parecia invencível. Mas conforme os dias se tornaram indistinguíveis das noites, e os anos escorriam como água entre seus dedos, a percepção do capitão começou a mudar. A tripulação, antes homens sólidos e vigorosos, agora se arrastava como sombras, mal percebendo uns aos outros. Ninguém falava sobre o tempo, era inútil. O navio se movia sem rumo, sempre envolto naquela névoa eterna. A imortalidade, que por um momento parecera uma extensão da glória, agora os corroía. O mar, que Hendrik tanto amara, havia se tornado uma prisão sem grades, uma vastidão infinita da qual ele jamais poderia escapar. Nas longas noites, quando a névoa era tão densa que mal conseguia ver suas próprias mãos, Hendrik subia ao convés sozinho. O mar sussurrava para ele. Ou era sua mente, brincando com as últimas migalhas de sanidade? No começo, ele tentava ignorar, mas com o tempo, os sussurros tornaram-se mais fortes, mais claros. Eram vozes que o chamavam pelo nome, que zombavam de sua obstinação, que o lembravam de seu juramento. Jamais pisarás em terra firme, elas diziam, ecoando nas profundezas de sua mente como um cântico maligno. O capitão que um dia fora temido e respeitado, agora estava apenas cansado. Ele olhava para seus homens, transformados em espectros ambulantes, e percebia que eram um reflexo dele mesmo. Não havia mais glória a ser alcançada, apenas uma eternidade vazia. Às vezes, Hendrik pensava em saltar ao mar, acabar com aquilo de uma vez por todas, mas ele sabia, com uma certeza doentia, que mesmo as águas o rejeitariam. Ele estava preso, para sempre. O tempo passava, ou talvez já tivesse parado, e em algum ponto dentro de si, Hendrik finalmente percebeu. Não havia mais redenção, não havia mais esperança, havia apenas o oceano e o eco da maldição. Capítulo 7. O legado da lenda. A lenda do holandês voador se espalhou pelos oceanos como uma praga, carregada pelo vento e pelas histórias sussurradas nos portos.
Cada marinheiro, desde o mais jovem aprendiz ao mais calejado capitão, conhecia o nome. Ele vinha com avisos, orações e olhares furtivos para o horizonte, onde o navio fantasma poderia surgir a qualquer momento. Mas não eram só histórias. Houve aqueles que afirmavam, com a voz trêmula e os olhos vazios, ter visto o holandês, um navio de velas esfarrapadas emergindo das brumas, como uma lembrança de algo que deveria ter sido esquecido. E sempre que o avistavam, o mar mudava. O ar ficava pesado, difícil de respirar, e o vento assobiava uma melodia estranha, quase como uma risada distante. Os que tiveram a infelicidade de cruzar seu caminho sabiam o que vinha depois. A aparição era um presságio de desastre. Tempestades surgiam do nada, levando navios para o fundo do mar. Aqueles que sobreviveram carregavam o fardo da visão para o resto da vida, incapazes de dormir, temendo que a qualquer momento o holandês retornasse para reclamar suas almas. Mas o navio nunca parava, sempre em movimento, sempre vagando. Hendrik van der Decken, agora uma sombra do homem que um dia fora, permanecia à frente como um rei de um reino morto. Seus olhos, há muito sem brilho, fitavam o mar com a certeza de que nada mudaria. Ele e seus homens estavam presos naquele ciclo eterno. Com o tempo, a lenda se misturou à névoa dos séculos. Marinheiros ainda contam a história do navio fantasma, mas poucos acreditam realmente, poucos, até que o vejam. O holandês voador continua a navegar, imortal, inescapável, e a cada nova geração o terror renasce, porque algumas maldições são para sempre.